Olá, eu sou o Rodrigo Toledo, da K21, e esse vídeo aqui para falar um pouquinho dessa figura, que é uma figura muito importante para a gente, né, do True Agile, né, que é essa figura do Rio, onde toda essa cena aí, ela mostra, na verdade, aquilo que a gente entende como verdadeiramente ágil, né? Essa figura a gente tem mais de uma forma que a gente pode usar para explicar sobre a figura, mas eu vou usar aqui uma forma um pouco mais histórica, né? A própria história dos métodos ágeis a gente consegue usar na explicação dessa figura. Ela é usada de outras formas, quando a gente está dentro das empresas, e a gente usa para justamente entender como é que está a agilidade na empresa, ou às vezes até na nossa consultoria, né, para atuando, né, dentro do verdadeiramente ágil das empresas. Mas aqui, então, pela explicação um pouco mais histórica, né, a agilidade ela começou muito ali no meio desse rio ali, né? É aquela coisa do Agile Team. Era o time se tornando ágil. Então, com o surgimento do Scrum e dos outros métodos lá nos anos 90, né, aquela coisa de botar na parede ali, o to do, doing, done, o impacto que isso deu, né, o fato de trazer a clareza, tira aquelas coisas que estão na cabeça das pessoas, quem está fazendo o quê, no Excel, na planilha, no Project, pega aquilo tudo, taca na parede. O fato de dar visibilidade, ter um ponto onde o time se coordenar, entender quem está fazendo o que já está pronto, quais são as próximas prioridades, isso foi incrível, né? Então, naquele momento, a gente estava fazendo que os times se tornassem ágeis, né? E você vê que a linha do produto ela está ali pontilhada, porque no início havia uma dificuldade, até hoje a gente sente um pouco essa dificuldade do envolvimento do produto também ser de forma ágil. Às vezes você tinha, né, um escopo fechado, mas era ali a tentativa do papel do Product Owner também se estabelecer, uma coisa de priorização contínua, etc. Com o tempo, a coisa foi se expandindo, especialmente em 2002, a Mary e Tom Popezinho, que eles publicaram um livro que eles trouxeram uma frase que foi muito importante, foi o seguinte: não basta o time ser ágil, a gente tem que ser ágil from concept to cash. Então, a gente tem que ser ágil desde lá, né, do conceito, que é o início da cabeceira ali desse rio, então o rio representando o seu fluxo de valor, a agilidade desde lá, de surgimento das ideias, passando lá pelos stakeholders, business, de fato, o produto, o time envolvido, e as coisas que acontecem depois também do time. Então, as coisas que acontecem antes a gente chama de upstream, as coisas que acontecem depois a gente chama de downstream. Então, todo downstream de validações, de realmente estar sendo colocado à disposição das pessoas, os usuários estão usando, está gerando o valor que a gente esperaria gerar. Então, é o from concept to cash, é quando toda a organização ela se torna lean, ágil. Porém, né, a história continua e na década passada, né, a partir ali dos anos 2010, surge um outro movimento, um movimento que saiu ali do movimento ágil, que é o movimento Lean Startup. Né? Quem já ouviu falar, por exemplo, de MVP, né, o Minimal Viable Product, é um exemplo de coisa que esse movimento Lean Startup promoveu nesses últimos 10 anos, esse foco na coisa da organização inteira sendo ágil. E interessante que esse movimento, são vários autores, né, eles falaram o seguinte: poxa, essa frase ela está incompleta, não é só from concept to cash, é from hypothesis to happiness. Então, desde lá das hipóteses, né, do surgimento das ideias, e aqui é o ponto que é interessante, né, para essa galera do Lean Startup, não existem requisitos. As coisas não começam com requisitos. Elas começam com hipóteses, com suposições. Existe uma lista de suposições. Por isso, aquela nuvenzinha ali, né, chovendo interrogações. A gente supõe que o usuário vai usar aquilo, que o nosso cliente final vai usar aquilo, supõe que vai resolver um problema, a gente supõe que aquilo entrega valor. É uma lista de suposições, cabe a gente validá-las. E do outro lado da figura, a gente não deveria focar só em cash, porque se a gente focar só em cash, a gente pode estar ali estrangulando o nosso mercado, cobrando altas taxas do nosso cliente, de repente perdendo ele a médio prazo. Então, na verdade, o foco deveria ser na felicidade. E eu gosto muito disso, que generaliza bem, né? Não fica só... une tanto empresas com fins lucrativos, que entendem que o dinheiro ele vem a médio e longo prazo, quando a gente foca na felicidade, e serve até para organizações, né, governamentais ou sem fins lucrativos, que também tem essa coisa da felicidade da sociedade. Então, todos focando na busca pela felicidade. E aí, como a gente sabe que o nosso cliente final ali está feliz, né? Quão quente que está aquele sol? É o vapor. Então, esse vaporzinho saindo da água aí, né, é o feedback. É através do feedback que a gente vai saber quão quente está esse sol. E, só que para produtos digitais, que a grande maioria das pessoas que estão olhando para isso estão pensando muito nos produtos digitais, atenção, feedback não é perguntar para as pessoas: e aí, gostou, não gostou? É baseado em métricas de uso.
está sendo útil? As pessoas estão usando? Que pedaços estão usando? Qual é a taxa de abandono? De onde vêm os clientes? Quais são os números? Qual é a nossa fatia de mercado? É olhando para essas métricas que a gente vai ter o feedback. E é baseado nessas métricas que a gente vai ter, né, o vaporzinho formando novas nuvens para o nosso ciclo. E é esse o ciclo completo do True Agile que a gente quer percorrer. O verdadeiramente ágil é quando a gente percorre completamente esse ciclo. Espero que vocês tenham gostado. Mais sobre isso também lá no nosso blog. E podem nos procurar. Estamos sempre disponíveis aí. Abraços.